Beleza, então. Vamos começar a nossa segunda parte de revisão. A gente viu até laços e a gente precisa começar a falar sobre arrays, tanto unidimensionais como multidimensionais, mas o foco maior, com certeza, será nos de uma dimensão apenas, nos famosos vetores. Então, vamos começar uma brincadeira, só para relembrar rapidamente o que a gente viu. A gente viu declaração de variáveis, a gente viu que tem algumas variáveis que não podemos fazer comparação com igual, porque elas são do tipo referência. Tipo referência, se a gente faz comparação com igual, não dá certo. A gente precisa utilizar os seus métodos de comparação. No caso aqui, de uma string, você utiliza o equals. O equals é um dos métodos mágicos, assim como o toString, que a gente tem. Então, a gente pode sobrescrever esse método e criar a nossa própria comparação. Lembrei lá para vocês como que funciona o if, o switch, o while, do while e o for. Lembrando das características malucas do for, né? O for ele pode ser padrãozão, uma variável, uma condição, um incremento, ou você pode fazer algumas alternâncias nisso daí. Vamos começar a nossa brincadeira falando sobre arrays. Começar um novo arquivo Java, vamos começar aqui a salvar essa segunda parte da nossa revisão. Então, a segunda parte da nossa revisão. E esse cara daqui vai falar exclusivamente sobre os arrays. E a gente tem mais coisas para falar, obviamente, tem bastante coisa para a gente relembrar e conversar. E vamos bater um papo sobre isso daqui, né? Isso daqui é bem interessante. Hoje, o foco vai ser literalmente a gente falar sobre vetores. No Java, os vetores são uma estrutura muito interessante. Você pode criar uma estrutura de array para fazer uma única variável indexada, ou seja, acessada através de um índice inteiro, numérico. Você pode usar ela para acessar vários valores de um mesmo tipo. Você não consegue misturar tipos diferentes, então, se você tiver um vetor, você com certeza terá sempre o mesmo tipo de dado, mas você pode colocar coisas compatíveis com. Mas lembrando que após você colocar o que é compatível, ele se torna desse tipo daí. Então, um exemplo, você declara um vetor de inteiros, você pode colocar dentro do vetor de inteiros, perfeito. Mas você pode colocar byte. Só que quando você coloca um byte dentro de um inteiro, ele vira um inteiro. Você pode colocar um short. Você coloca lá um tipo short dentro e ele vira inteiro. Então, isso é importante. Você pode usar os caches também para fazer a conversão, tendo certeza aí que você está tendo perda de precisão ou derramamento de bits. Então, eu posso colocar um long convertido para inteiro dentro de um inteiro? Posso. Um float, um double? Posso fazer sem problema nenhum. Isso é possível, mas lembrando que depois que eu coloco lá dentro, ele com certeza continuará sendo inteiro e ele não manterá mais a forma, por exemplo, das casas decimais. Você vai ter essa perda de informação. Se você tem isso guardado, você entendeu que a gente está chegando numa conversa importante que é similar, por exemplo, quando a gente estiver falando, revisando lá orientação a objetos, isso aí é a base do nosso polimorfismo, né? Então, é você ter um tipo que comporta outros, né? Então, essa é a ideia. Mas vamos começar a falar de vetores ou arrays unidimensionais, né? Para falar desse cara, vamos começar mostrando como que eu declaro. Então, a declaração do array é muito simples, né? Por exemplo, declarando aqui um vetor, e aí você pode ter a declaração do vetor dessa forma, aonde você está dizendo aqui que você declarou um vetor de inteiros chamado vetor 1, do tipo inteiro. Mas você pode fazer também a declaração passando o abre e fecha colchetes para frente do tipo, né? Por exemplo, vetor 2. Isso daqui faz com que você declare uma variável vetor 2 do tipo array de inteiros. O resultado final é sempre a mesma coisa, então não se preocupe. Qualquer uma delas nos serve. Qual que é a diferença básica, né? A diferença eu acho que é mais na utilização e declaração de variáveis. Porque quando você declara desse jeito daqui, né, usando o abre e fecha colchetes na frente do nome
do array, do nome da variável, você pode declarar outras variáveis que não são array. Então, por exemplo, um contador. Declarei aqui um contador do tipo inteiro. Ele não é um array. Mas se eu, por exemplo, declarar aqui, por exemplo, total. Total é um array. Então, a diferença é essa. Aqui eu só estou declarando arrays de inteiro. Então, tudo que eu colocar inline aqui separado por vírgula vão ser arrays de inteiro. Aqui não, serão inteiros. É essa a diferença. Eu acho que isso aqui é a única coisa mais marcante que você precisa saber aproveitar. Para que você não precise fazer múltiplas linhas, talvez, fica mais fácil você talvez, é um talvez mesmo, se tiver vários, né, arrays sendo declarados do mesmo tipo, você pode declará-los dessa forma daqui. Então, essa declaração daqui faz com que você ganhe uma certa agilidade, um tempo aí na utilização. É o que eu vejo. É a única vantagem entre um e outro na utilização de na declaração. Tirando isso, o resultado final é sempre um array. E aí, tá tudo perfeito e a gente vai trabalhar em cima disso. Vou pegar aqui como exemplo o nosso primeiro array, o vetor 1. E o vetor 1, ele foi declarado. Então, ele está declarado. Só que ele está lá na nossa memória. Está aqui, ó, declarado. Só que ele não tem nada ainda associado a ele. Ele não foi instanciado. Lembro que o array é um objeto. Então, ele tem que ter a operação do new, que é uma nova instância, para que a gente possa utilizar. E ele é um objeto diferente, ele é um objeto zoadaço, né? Esquisitão. Sai totalmente fora do contexto, né? Ele tem um new, e aí o new repete o tipo e ele passa entre colchetes quantas posições que vai ter. Então, inicialmente eu declarei o array, ele está aqui o vetor 1, mas eu preciso dimensionar, então eu preciso dar o tamanho desse vetor. Então, vetor 1, e eu vou falar agora que ele é igual, new, olha lá o operador para instanciar coisas novas, né? Criar uma nova instância. Ele é do tipo inteiro, então int, e aí eu vou dizer qual que é o tamanho dele. Por exemplo, vou colocar aqui 7, tamanho 7. O que isso vai me gerar de resposta, né? Quando eu só declarei ele aqui, eu tinha lá uma variável declarada. Quando eu falei para ele que ele é igual um new int de 7, ele vai pegar e fazer uma atribuição de um array de 7 posições. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter 7 elementos declarados aqui. Isso daqui é importante a gente entender e visualizar. Quando eu declarei tamanho 7, ele criou 7 caselinhas, 7 espaços, né, aqui dentro dessa variável vetor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criei esses caras aqui. E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que quando nós declaramos objetos, e o vetor é um objeto, seus atributos não ficam vazios. Eles vão ter um valor padrão inicial. Lembra que quando você cria uma variável primitiva no Java, ele fala para você, olha, você declarou uma variável, beleza. Se você tentar utilizar, ele vai falar assim, mas você não deu um valor inicial. Então, você precisa declarar e dar um valor inicial para essa variável. Os objetos, por padrão, eles dão os valores iniciais dos seus atributos primitivos. Então, todos os campos, todos os atributos primitivos recebem um valor inicial. Para os atributos numéricos inteiros é 0. Para os atributos numéricos inteiros, os atributos numéricos ponto flutuante é 0.0. Para os booleanos, são falsos. Então, quando são atributos primitivos, eles recebem essa característica. Quando você declara o booleano é falso, quando você declara um array de um tipo referência, ou seja, baseado em uma classe, é tudo null. E o que é um null? É quando você
declarou ele, você declarou o vetor 1, ele é igual a null. Ele não teve aqui uma instanciação. Quando ele tem uma instanciação, ele cria uma referência na memória, ele deixa de ter uma referência nula e passa a ter uma referência a alguma coisa na memória. Então, a partir do momento que você roda um new alguma coisa, ou atribui um objeto a ele, você cria uma nova referência. Quando você cria essa referência, ele deixa de ser nulo. Então, se eu declarasse um vetor, por exemplo, de string, e não atribuísse valor nenhum, e mandasse imprimir, todas as posições seriam null. Todas as posições seriam null. Por quê? Porque é uma característica de tipos referências. Quando são atributos, eles ficam com o valor padrão null. Quando é número, fica zero. Quando é booleano, fica falso. É isso daí. Não é uma string vazia, é uma string nular. É diferente. Então, prestar atenção. Qualquer objeto que seja atributo de uma classe, quando você instancia a classe e você não instancia o objeto, por padrão, ela já vem null. Isso daí, se você quiser que seja diferente, tem que mudar lá no construtor, né? Então, vamos seguir a ideia aqui do vetor. A referência do vetor, então, inicia tudo zerado, tá tudo zero. Então, um vetor de inteiros, ele vai ter uma referência de 7 posições de inteiros, todos zero. Então, tá tudo com valor zero. Esse cara daqui, ele é o índice 0, esse daqui é o índice 1, esse daqui é o índice 2, o índice 3, o índice 4, o índice 5 e o índice 6. Totalizando, né, são 7 elementos, tamanho 7, porém, o índice vai de 0 até menor que o tamanho. Bom lembrar isso daí, né? Então, para que eu possa obter a informação do tamanho do vetor, vetor 1 ponto seu tamanho. É um atributo. Esse cara daqui é um atributo. Então, a classe array gera objetos que a gente vai dar os nossos nomes, no nosso caso aqui, vetor 1, e eu tenho acesso a um atributo direto. Ele não tem um método, que é estranho, deveria ser um método para devolver o comprimento dele, o tamanho dele, né? Deveria ser um getLength, um length, alguma coisa para retornar o tamanho. Não. Ele utiliza o atributo. Então, esse cara daqui, ele mostra para a gente qual que é o tamanho do array. Então, ele vai mostrar para a gente, nesse caso, que o tamanho é 7. Então, ele mostra. Ele não aceita atribuir valor para ele, beleza? Não dá para eu chegar e falar, beleza, o vetor.length vai receber 12, e agora o meu vetor de 7 passou a ter tamanho 12. Não, isso não acontece. Isso aqui é simplesmente um atributo que você pode consultar. Ele é read-only. Depois que declarou, você não pode modificar. Você não vai modificar esse cara daqui. Ele fica estático. Não dá para modificar até o final da existência desse do vetor. Obviamente, a gente vai estudar ainda nessa disciplina como que a gente pode fazer. É um processo custoso, mas é possível mudar o tamanho do array. Não é um comando, são várias ações que a gente precisa fazer, mas lá para frente a gente conversa. Então, só lembrando, então, a propriedade length do array, ela nos devolve quantos elementos ele tem. Então, quantas posições ele tem. Isso daqui para qualquer tipo que a gente declare, né? Então, não há importância, qualquer tipo declarado, a gente consegue fazer isso daqui. Essa ideia daqui da declaração do vetor é perfeita, funciona, linda, maravilhosa, só que eu quero visualizar. Então, vamos visualizar esse cara daqui, né? Então, visualizando esse cara, vamos fazer aqui um for, e aí eu posso utilizar um laço para fazer a impressão. Obviamente, eu poderia falar para você assim, olha, você pode imprimir pelo índice, mas vocês já estão maceteados que isso já existe, então eu vou pular essa etapa e vou mostrar utilizando o laço, porque é o que nos interessa realmente. Então aqui, por exemplo, int i igual a 0 e menor. Aqui eu posso fazer menor que 7, menor ou igual a 6, ou eu aconselho sempre você utilizar a referência da propriedade que guarda o tamanho do array, né? Se não for outra coisa que você queira fazer, use a propriedade. Então, a gente já viu que o valor 7 está dentro dessa propriedade. Então, eu vou utilizar isso daqui no lugar do meu 7. Então, vetor 1 ponto seu comprimento. Estou utilizando essa característica daí. E aí, agora, posso trabalhar numa boa, né? Então, e mais. E vou fazer a impressão. System.out.print e eu vou fazer a impressão desse vetor aqui. Vetor 1, vou imprimir. Eu não posso imprimir ele direto, né? Então, eu vou utilizar os seus índices para acessar cada uma das posições. Então, estou pegando ele
e vou colocar aqui o índice que eu tenho, que é o iterador, o i, e a gente vai fazer essa impressão. Vou adicionar um espacinho para ficar tudo numa linha só, porque a gente vai fazer várias impressões, né? Então, vamos ver. Ele tem que mostrar exatamente 7 zeros separados por espaço. Compilando, executando, voilá, olha que lindo, 7 zeros separados por espaço. Então, olha lá, 3 de um lado, 3 do outro, 1 no meio, exatamente 7. Então, 7 zeros, porque o nosso array é de tamanho 7. Se eu modificar o tamanho do meu array, sei lá, eu vou modificar o tamanho dele para 9 e rodar, ele vai ter que me mostrar agora aqui, e eu acho que se eu tivesse paciência de esperar, né, você compila, espera ele terminar a compilação, roda, aí agora ele aparece. Isso. E aí agora você pode ver que ele tem 5 de um lado e 4 do outro, um total de 9. É exatamente isso que está acontecendo. Vou deixar 7 aqui, porque está tudo com 7, né? Mas ele vai seguir exatamente até o tamanho, né? Menor que o tamanho, o inteiro menor que o tamanho, exatamente a posição do último elemento. E isso daí é importante para a gente. Essas referências são legais e a gente consegue utilizar e utilizar muito bem. Isso daí a gente precisa. E nessa disciplina, isso é algo que a gente utilizará muito. E é muito mesmo. Em praticamente todos os exercícios que a gente vai fazer vai ter algo desse tipo daqui. Então, é necessário entender essas referências daqui. Isso daqui é interessante, a gente pode lembrar, então, que há a possibilidade de fazer a impressão dessa forma, mas eu posso utilizar um outro for, e eu acho que fica interessante a gente lembrar do for each, né? O for each também é uma solução bem bacana que a gente pode utilizar. Vou só colocar aqui um pular de linha, para que fique um pouquinho mais organizado, né? Então, vai pular uma linha, vou colocar aqui, pular 2 linhas. Só para a gente ver. Eu posso usar um for each, né? E o for each do Java é interessante. E aí eu acho que seria interessante, nesse momento, a gente dar uma olhadinha, né? Porque existem vários for eachs. E aí existe mesmo. O Java tem pelo menos 2 for each. E assim, em outras linguagens, existem outros for each. Então, vamos colocar um Java for each. Opa! Dá uma pesquisada de Java for each, né? Você vai ter como resultado, se carregar esse negócio, tem dia que me sacaneia essa pesquisa, não sei porquê. Pronto. Você pode olhar, e eu gosto de trazer essa consulta. Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir aqui, ó, um Stack Overflow, um Receita do Código. Nunca ouvi falar desse aqui, ó, um Malda, sei lá, que de acho, ó, Java 5. Aqui tá zoado, hein? Ó, vamos ver esses for each. Abrir várias coisas diferentes. Você pode dar uma olhadinha num for each e você vai ver que ele serve como um iterador. E aí você tem esse for, mas você vai olhar, mas cadê o tal do it, né? Aí você vai procurar e vai dar uma olhada lá, pô, mas esse tal de for it, você olha, é só um for. Não tem o tal do it. E aí você vai procurando e você vai olhar lá, olha, Java tem um for normal, tem um for normal. Deixa eu ver se tem um iterador aqui. Aqui. Ele tem somente um for. Então, você pesquisando em vários momentos, você não acha o tal do it, né? O for it. E aí você olha, procura, cadê? Olha lá, é for, o tipo, a variável e o array. É exatamente isso daqui. E você não acha o tal do it. Sim, isso daí que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente está fazendo o tal do for it, para cada, né? Não existe a palavra it, beleza? Em algumas linguagens você tem o for each para você poder trabalhar, mas no caso do Java, o for each é um for. Existe um for each no Java que ele é específico para trabalhar com os iterators da vida, mas é específico para isso que a gente vê, talvez lá na frente, se for o caso. Vamos ver se vai ser necessário a gente fazer o uso dele. Porque aí, para usar ele, envolve um pouco mais de técnicas para programar. Não sei se é o caso nesse momento. Então a gente viu que o tal do for each, que é o iterador, ele não necessariamente no Java tem o it, né? Ele não é o it normal. Então, se você escrever for,
E aí você vai querer fazer exatamente a mesma coisa, né? Então você vai fazer aqui uma impressão. Eu vou colocar essa impressão aqui e a gente vai ver um problema que vai acontecer. Vou dar uns enters aqui para separar. O for each, você vai querer imprimir o vetor 1. Então você vai querer imprimir o vetor 1. O vetor 1, ele é de que tipo? Bom, o vetor 1 é de inteiro, né? Cadê aqui? Ó? O vetor 1 é de inteiro. O vetor 1 é de inteiro. Então eu preciso de uma variável inteira para que essa variável inteira receba cada um de seus elementos. Então, eu vou declarar aqui, int, por exemplo, elemento. 2 pontos, e aí o meu array. Isso a gente também usa bastante, por isso que eu vou mostrar logo de uma vez. Então, aqui eu estou falando que é um array de inteiros, e eu declarei uma variável do tipo inteiro para receber cada um dos seus elementos. E eu não tenho índice. Então, eu não consigo fazer uma impressão desse jeito. Exato. Eu não estou mais utilizando o vetor, eu estou iterando ele. Nessa iteração, iterar não é interar de mexer, de estar agindo com ele, mas iterar é passar por ele, né? Você tem que usar a variável de iteração. Ela é do tipo inteiro, ela não é um contador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela não vai contar as posições, né? Você vai utilizar ela aqui no lugar. Então, essa é a grande modificação de utilizar o for each. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Não vou falar nem de desempenho, beleza? Eu vou falar agora vantagens na utilização. Se você precisar pegar uma determinada posição, um elemento em uma determinada posição, não dá para usar o for each, porque o for each ele vai ter somente os elementos. Ele não tem as posições. Se você precisar pegar as posições, use o for convencional. Se você não precisar pegar posição, você pode usar o for each. É essa a única coisa que nos limita hoje. Então, isso aqui é uma característica que diferencia e que nos limita. Então, siga essa ideia. Se eu precisar falar que eu vou trocar o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 57 do array, estou pegando posição, e eu preciso fazer, sei lá, estou falando troca de posição, mas poderia alterar ele, né, modificar, somar qualquer coisa que eu vá fazer em um determinado elemento de uma determinada posição, aí é um for convencional que você teria que ter para poder agir dessa forma. Senão, o for each é totalmente suficiente. E isso já resolve bem. Então, rodando esse cara para você ver o resultado final, compilando e executando, você tem exatamente a mesma quantidade de zeros. Então, está exatamente igual. A gente não atribuiu o valor, faz muito sentido ser tudo zero por enquanto. Então, a ideia toda do for each é diminuir o quanto você escreve para fazer uma impressão, uma iteração, para você mostrar, passar por todos os elementos. Outra coisa muito importante é que, se você não quer passar por todos os elementos, se você não quer passar por todos os elementos, você tem que usar um for convencional, porque aí você consegue estipular, por exemplo, aonde começa, aonde termina e o passo, né, de quantos em quantos elementos você vai. O for each, ele vai passar de elemento por elemento, do início ao fim. Então, também é outro ponto a ser destacado. Quando você não quer acessar todos os elementos, você não pode usar o for each. Tem que usar um for convencional. Então, o for each, ele te restringe nesses pontos. Tirando isso, o que um faz, o outro faz e está tudo certo, e bora ser feliz. É muito importante entender que isso daí é legal e é bem bacana. Uma coisa que eu acho que seria legal de vocês entenderem, né? Quando eu estou lidando com tipos primitivos, se eu quisesse, por exemplo, somar 1 a cada elemento do meu vetor. Então, eu quero somar 1. Eu quero falar que o elemento é igual ao elemento mais 1, ou elemento mais mais. Estou pegando ele e fazendo isso aqui, elemento mais mais. O elemento é igual ao elemento mais 1. Estou incrementando em 1. Quero adicionar 1 em todos os valores do meu array. Se você olhar isso daqui e você executar, você vai olhar assim e vai falar, que legal, vamos ver o que acontece.
Joia, ficou tudo 1. Aí eu falo, aham, ficou tudo 1. Vou pegar esse for novamente e eu vou colocar ele aqui, de novo. Vou repetir. Então, vou só colocar aquele print maroto para ele pular de linha aqui, né? Então, colocando aquele printzinho maroto, já vou deixar esse outro printzinho aqui também. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou tirar esse incremento. Eu não quero mais incrementar. E aí eu compilo esse cara, e aí eu rodo esse cara. Aí a pergunta é, compilei ele, beleza. O vetor 1 foi alterado ou ele não foi alterado? Boa pergunta, né? E aí você tem a surpresa de que não foi alterado. Isso, isso só acontece com tipo primitivo. Beleza? Isso só acontece com o tipo primitivo, porque aí você está usando uma cópia do valor. Você está usando uma referência do valor, você teve uma cópia dele. Você não tá, perdão, você não está utilizando uma referência, você está utilizando uma cópia do valor. Quando você estiver lidando com objetos, se você fizer isso daqui for, por exemplo, o array de integer, e aí é referência, é objeto, você está modificando a referência, você está modificando esse cara que está modificando lá no vetor. Então, vai funcionar essa modificação. Isso é importantíssimo de lembrar. Quando o tipo é primitivo, modificar o iterador não modifica o vetor. Quando o tipo é objeto, é uma referência, é baseado em uma classe, quando o tipo é baseado em uma classe, é uma classe, eu modificando o meu iterador, eu vou modificar o meu array, sim. Então, outro detalhe importante que tem que deixar bem gravado. Se isso daqui fosse um array de integer, e isso aqui fosse um integer, eu fazendo essa modificação, com certeza eu teria modificado. Então, se fosse uma classe e eu tivesse um determinado objeto, eu estivesse fazendo a modificação do objeto, ele iria modificar o que estava lá no vetor. Por quê? Porque são referências. Então, é bom lembrar deste detalhe daí. Então, só não modificou porque a gente estava lidando com um array que os elementos de cada uma de suas posições eram primitivos. Se fossem elementos, objetos, seriam referências, e aí a modificação seria direta por conta da referência. Só lembrando esse detalhe. Então, isso daqui é uma característica bacana que a gente tem que pensar e tomar cuidado na utilização. A gente viu, então, o for convencional, for each, vantagens e desvantagens, são características. E aí, às vezes, você quer fazer bonito com for each, mas você descobre que não vale a pena fazer isso daí, porque não vai funcionar com for each para o que você quer, você precisa usar um for convencional, porque, por exemplo, você quer ir até o tamanho do vetor -1. É muito comum a gente não querer pegar a última posição do vetor, ou pular a primeira posição, ou ir pulando. Primeira execução, eu pulei a primeira. Depois, na segunda, eu pulo as duas primeiras. E assim por diante. Ou fui até a penúltima, até a antepenúltima na segunda execução. Aí, a gente não pode utilizar o for each. Tem que usar o for convencional. Porque ele não tem como eu fazer um fatiamento, né? Um slice do nosso vetor. A única forma de fatiar o nosso vetor, de acessar até uma determinada posição, é utilizando as referências de um for convencional. E lembre-se, eu estou falando for convencional, mas entenda que você poderia também substituir o for por um laço while ou do while, tá? É só porque for e for each, só para ficar claro aí, a gente pode substituir o for convencional por um while ou por um do while. Não faria diferença nenhuma, também seguiria as mesmas regras, né? Essa ideia do for each daqui ajuda muito, facilita muito, mas ela é muito limitante em alguns aspectos, então tomar cuidado. Quando o tipo do dado não é um objeto, também a gente vai sofrer bastante com isso. Continuando as nossas declarações de vetores. A gente declarou o vetor 1, declarou o vetor 2, a gente viu aqui que poderia fazer a declaração, e depois a gente tem que dimensionar, tem que dar o tamanho dele. Eu posso declarar um vetor, por exemplo, agora vamos declarar aqui um vetor 3. Então, int vetor 3. Eu posso declarar e na mesma linha já posso dar o tamanho, dimensioná-lo. Então, por exemplo, int 10. Opa,
10. Tá lá. Declarei e já dimensionei. Já disse qual que era o tamanho. Esse cara daqui já vai criar o vetor 3 e vai instanciar 10 posições de inteiro, tudo zerado. Então, a gente vai ter um vetor de inteiros todo começado em 0. Beleza? Bom lembrar isso aí. Por que começa em 0? Porque o tipo do dado que a gente está utilizando é inteiro. Logo, o inteiro, quando a gente utiliza dentro de como atributo de uma classe, ele vai iniciar quando a gente instanciar, e a gente está instanciando, ele vai iniciar zerado, beleza? Só para lembrar isso daí. Se eu pegar aí, por exemplo, e quiser declarar um vetor passando já os elementos para ele, porque passar o elemento, por exemplo, aqui no vetor 3, eu poderia dizer assim, vetor 3 na posição, vou colocar aqui 4, na posição de índice 4, eu vou atribuir o valor 91. Coloquei lá na posição 4 do vetor o valor 91. E ele armazenou 91. Então, ele tem ali, na posição de índice 0, 1, 2 e 3, tudo zerado. Na posição 4, 91. E nas demais, tudo zerado também. Isso daí dá para fazer numa boa, sossegado. Mas e se ao invés de ir colocando os valores assim, um a um, com cada uma das referências, se eu quisesse já passar o conjunto de valores de uma vez? Eu posso? Posso. Então, também há a possibilidade de fazer uma declaração, por exemplo, int vetor 4. Você vê que toda hora eu estou alternando, né? O colchete na frente do nome, o colchete na frente do tipo. Eu estou alternando para você ver que tanto faz, o resultado é o mesmo, beleza? Não é por motivo A ou B, não. Eu só estou alternando para você ver que não faz diferença. Eu venho aqui e declaro o meu array. E aí, abre e fecha chaves, e aí, com as chaves, eu vou colocar os valores. Sei lá, vou colocar para ficar um alto aqui. Por exemplo, coloquei os 4 valores. 9748. Legal, eu posso fazer isso? Vamos ver. Olha lá, compilou. E a compilação terminada com sucesso, logo eu posso fazer sim. Isso é totalmente possível. Ele já faz, isso aqui já é uma referência de um vetor, é uma referência de uma instância de um vetor, logo eu posso fazer a atribuição direta, ele vai criar então a referência vetor 4, ligar com esse conjunto de dados aqui, que é um vetor. Ele já faz essa linkagem daqui e funciona. Se eu tentar ver o tamanho do vetor 4, você vai ter como informação tamanho 4, porque tem 4 elementos. Então, vamos ver aqui. Se eu quiser imprimir, por exemplo, system.out.println, e eu quero imprimir aqui tamanho do vetor 4. E aí eu vou imprimir aqui vetor 4, ponto, a propriedade que indica o tamanho. Beleza, coloquei lá a propriedade que indica o tamanho do vetor 4. Se você compilar, executar, olha lá que bonitinho, a propriedade que indica o tamanho retornou exatamente tamanho 4. Se eu modificar esse cara daqui, ele já modifica também. Então, por exemplo, coloquei mais um valor, ele vai compilar e executar, e olha lá, valor 5, né? Já fez essa atualização automática, ele mantém essa informação sempre depois que eu declarei o tamanho, ele guarda. Eu não consigo modificar esse valor, então eu não consigo atribuir um valor para o length, então isso aí não rola, não dá para fazer. E se eu quiser imprimir esse cara, também de boa, para fazer a impressão, um for, e aí fica a gosto. Vocês preferem que eu faça com for convencional ou for each? Qual vocês querem? Bota aí. O primeiro que surgir no chat, eu faço. For each. Pô, brincadeira, olha lá. Mais fácil, então. Show. Int. Eu gostaria que fizesse com do while. Com do while? Legal, cara. Vou fazer, já que foi um pedido diferenciado, vou fazer com do while. Show? Você quer que faça a impressão com do while? Perfeito. Então, a gente, para fazer a impressão com do while, a gente precisa declarar, então, uma variável para fazer a iteração, né? Vou colocar aqui t. Criei uma variável t. Por quê? Porque eu não sei, criei t, eu quis. Bem assim. Essa foi a ideia.
Vamos fazer lá a impressão, system.out.print, e aí a gente vai imprimir o nosso vetor 4. Vetor 4, na referência T, vou colocar aqui um espacinho para ficar tudo bonitinho, e depois disso aqui eu vou incrementar. Aí eu posso fazer um T++. Se você quiser juntar, você pode. Então, você pode não fazer isso em 2 linhas, e aí você faz um imprime vetor T++. E aí, lembrando, né, do mais na frente e no mais atrás. Nesse caso, ele vai utilizar o valor de T e depois ele vai incrementar o T. Então, só lembrando isso daí. E aí a gente vai fazer a nossa condição. Enquanto o T for menor que o vetor 4 ponto seu tamanho. Tá aí. Também funciona muito bem. Só colocar um print ln aqui no final, só para aquela questãozinha de o que a gente colocar depois já ficar em outra linha, né? Dá umas 2 puladinhas para ficar organizado. Compilou, executou, e olha lá que bonitinho. A gente tem exatamente os valores que a gente declarou aqui, que foram lá o 9, o 7, o 4, o 8 e o 1. Tamanho 5, 5 elementos, e a gente imprimiu 5 elementos do vetor 4, usando um do while. Fica bem tranquilo de ser feito também, não tem segredos ruins, né? Esse cara é bem simples de usar, e aí está utilizando um laço do while. A gente vê que o vetor, ele é bem flexível, porque a gente pode criar quantos elementos a gente quiser. O grande problema do vetor é que uma vez declarado, uma vez dimensionado, a gente não pode alterar o tamanho dele. Não há uma função que altere o tamanho dele. Na linguagem C, tem alguns esquemas para se fazer as alterações de tamanho de arrays. Usando malloc lá da vida, você faz alguns esqueminhas e você faz a alocação de mais algumas posições. No Java não existe isso. Deve ser Diga, umas André. gambiarra feias. Deve ser umas gambiarra feias aí que deve ser feito em Sensor. Porque a linguagem Então, permite tudo. o problema é que a linguagem permite, entendeu? Ela te dá essa possibilidade. Então, assim, eles nem tratam como gambiarra, né? Eles tratam como solução para redimensionar um array. O pior de tudo é isso. E muita gente utiliza. Então, isso daí é muito comum, é muito utilizado. Você tem essa característica de você poder realocar lá na linguagem C. E aí, quem brincou com linguagem C, quem estudou vetor em linguagem C, quem estudou estrutura de dados em linguagem C, fala assim: ah, beleza, eu posso declarar um vetor de tamanho 0, dane-se. Eu uso um malloc e modifico o tamanho do vetor. Pior de tudo que você pode fazer isso na linguagem C, mas no Java não dá. No Java você tem que declarar aquilo que você vai utilizar pelo menos, né? E aí, quando eu falo pelo menos, nos abre uma margem da gente criar, por exemplo, vetores maiores para a gente ver se a gente vai utilizar ou não. E aí é que está o problema, né? E aí a gente está falando de alocação de memória. Quando como a gente está falando de estrutura de dados, eu vejo muitas aulas e eu já vi muito material que por conta do Java não permitir você criar vetores de tamanhos dinamicamente ajustáveis, vetor, pelo amor de Deus, é vetor de tamanho dinamicamente ajustável, fazem algumas gambiarras do tipo, você cria um vetor com 100 mil elementos. E aí, legal, funciona, porque assim, você declarou, vou colocar aí um vetor com 100 elementos, vamos colocar menor. Se você usar 10 elementos, sobrou 90. É ruim? Mas deu certo, né? Funcionou. Você não estourou o tamanho do vetor e está tudo tranquilo. O problema é que, às vezes, a gente precisa fazer alguns testes, e aí os nossos testes podem gerar vetores de tamanho realmente grandes, né? Eu tenho testes que eu rodo com vocês que eu já cheguei a rodar, que eu faço aqui, que já cheguei a rodar com 2 bilhões de elementos. 2 bilhões de elementos.
Não dá para criar um vetor com o máximo de tamanho, que é o tamanho do inteiro. E aí, se eu vou usar 2 bilhões ou não, vou usar 10. Falo, cara, mas você alocou 2 bilhões de inteiros, por exemplo. Quando é inteiro, eu falo assim, beleza, é pouca coisa, né? Aí você vai ver lá, você vai ver a quantidade de inteiros que você alocou. E aí você vai pegar o tamanho, o short, o byte é tamanho 1, o short dobra, vira 2, o int dobra, vira 4. Então você está pegando 4 bytes vezes 2 bilhões. É isso que você está consumindo de memória para alocar esse maldito desse vetor. Cara, é muito recurso, né? E aí vem um problema sério. Você pode fazer isso? Você pode, desde que você tenha memória, vai fundo, faça. Mas você deve de fazer isso? Claro que você não deve de fazer isso. Porque quando a gente está trabalhando em estrutura de dados, a nossa ideia realmente é criar algumas coisas geralmente gigantes para testar, mas a gente precisa que tenha o melhor desempenho possível. E se eu crio um negócio absurdamente cavalo dentro dessa estrutura de código que a gente vai avaliar, isso daí vai ser um ruído na nossa avaliação. E aí não vai dar o verdadeiro sentido dela. Então a gente tem que tentar sempre que possível, e aí note que eu disse que não é sempre que dá, mas sempre que possível, eu entendo que não é sempre, mas sempre que possível, a gente deve de alocar os tamanhos reais que a gente vai utilizar. Eu vou usar 217. Cara, é 217? Sim, aloca 217. Não precisa nem alocar 220, 218, não precisa. Aloca 217 e trabalha com 217. Se você sabe a quantidade de elementos que você vai trabalhar com array, aloca exatamente essa quantidade de posições. Não vá fazer uma super utilização disso daí, porque vai dar interferência nos resultados de análise do desempenho dos. Porque dependendo da sua loucura, e aí eu falo que a loucura é de cada um e a gente aceita e a gente só tenta não deixar ela explodir, né? Mas a gente fala assim, cara, dependendo do tamanho da sua loucura, declarar um array, por exemplo, de 2 bilhões de elementos, e você vai usar 10, você está detonando a performance do teu algoritmo, né? Você está consumindo muita memória. Então, se você for usar, por exemplo, a locação de memória como uma das métricas, tá uma droga, tá horrível, porque você está alocando muita memória justamente por conta dessa superdimensionalização do teu array, né? Você dimensionou ele de uma forma absurdamente maior do que você realmente precisaria. Então, tentar deixar o exato, se não o exato, o mais próximo possível. Então, essa é a minha dica no uso de declaração de tamanhos de arrays. Sempre que possível, o tamanho deve ser o mais próximo daquilo que você realmente vai utilizar. Nunca exceda muito. Não exceda muito mesmo, porque senão dá ruim. Dá muito ruim. E aí vai quebrar as nossas análises de performance, e aí a gente tem muita coisa que a gente pode ter aí que vai piorar por conta da sua alocação gigante. Isso se não der um out of memory, né? Que out of memory eu acho que é um erro. E aí o erro é aquele que não há exceção que trate, né? Você tem que finalizar o teu programa e achar o problema e solucionar. Não dá para colocar um try catch lá da vida para que ele passe por isso daí. Acabou a memória, acabou a memória. E assim, acabou a memória e já era. Não tem o que fazer. Então, é um dos problemas que a gente pode ter fazendo um superdimensionamento exagerado aí do vetor. Então, sempre que possível, declarar dentro dos tamanhos possíveis, né? Dentro do tamanho que a gente realmente vai utilizar. Continuando nossas brincadeiras de vetor, lembro, essa não é uma aula de exercício de vetores, não agora. A gente vai trabalhar muito, né, no decorrer da disciplina, mas nesse momento não é disciplina para lembrar fazer exercício de vetor. Eu quero fazer, achar, por exemplo, os elementos ímpares no vetor, os elementos pares, concatenar, intercalar. Por enquanto não é nada disso. A gente está vendo simplesmente as estruturas e discutindo e lembrando, né, alguns detalhes e colocando algumas informações que talvez não tenham ficado claras ou a gente não falou até agora. Então, só relembrando algumas coisas importantes, pontos que vocês devem de guardar no coração com 7 chaves de ouro,
cravejadas de diamante, pois a gente vai utilizar isso aí tem que ser preciosíssimo para você. E é sério, guarda essas informaçõezinhas que vale a pena lá para a gente poder trabalhar. Vamos continuar a nossa brincadeira. A gente fez uma declaração de um vetor, que pode ser exatamente passando os valores, a gente usa muito. Não necessariamente você precisaria fazer isso daí com um vetor de números, de inteiros. Você poderia fazer com pontos flutuantes, com strings, com objetos, não importa. Você poderia utilizar qualquer uma das estruturas que você tem disponível. Vou mostrar aqui também uma possibilidade de utilizar um vetor de strings. Vamos criar aqui um vetor de string. Então, vou fazer aqui um vetor de strings. String, abre e fecha. Você já conhece um desse, né? Olha só. Vocês já viram vetores de string desde o primeiro programa em Java, né? Olha lá que lindo. Só para lembrar que você já viu isso daqui muitas e muitas vezes, né? Então, a gente já trabalha com vetor de string desde o início. Então, declarando aqui um vetor de string, acho que esse daqui eu fiz desse jeito, vou fazer o contrário. Vou colocar aqui nomes. Só um vetor com nomes. E a gente pode fazer isso daqui. Com certeza a Microsoft usou isso no Teams. Declarou um array de tamanho infinitão, gigantesco, o máximo possível. E usa o que tiver. Por isso que ele é ruim, então. Por isso que o Teams dá pau de vez em quando, né? Porque fica usando muita memória. Boa, André, boa. Muito bom. Vamos declarar, então, um array de strings chamado nomes. E vamos colocar alguns nomes, né? Para que a gente possa ver como que funciona. Então, vou colocar aqui, sei lá, que tenha... Vou colocar pequeno para não ficar tão grande, vou colocar 5 nomes. E aí a gente pode fazer impressão desse cara. Só para lembrar, a gente tem algumas funcionalidades que são importantes da gente saber que existem e utilizá-las, né? Existem alguns utilitários dentro da linguagem e a gente já utiliza muito que é o scanner, né? Mas o scanner não é o único utilitário que tem, a gente tem vários outros. Vamos pesquisar, vamos lá no nosso navegador e vamos abrir mais uma pesquisa. Vamos colocar um Java doc arrays, no plural. Quando você pesquisa arrays, você vai ver que existe um Java útil alguma coisa. Então, arrays é uma classe utilitária. Essa classe utilitária arrays, que fica dentro do Java útil, ela é muito interessante para a gente. Ela é uma coleção de funcionalidades para manipulação de arrays. Então, tudo que a gente precisar para manipulação de arrays, esse cara daqui já deve facilitar a nossa vida de uma forma absurda. Vou dar uma passadinha sobre alguns métodos que podem ser interessantes agora. Eu acho que o primeiro e mais interessante, né? Depois vocês podem olhar com calma, a gente vai explorar muito essa classe daqui. A gente tem alguns métodos, deixa eu vir aqui para baixo, tem algumas coisas que me interessam. Cadê? Nossa, tem muito método. Depois. Aqui. Eu tenho um método toString dentro do arrays. Ele é um método estático. Se ele é estático, quer dizer que eu não preciso instanciar um objeto a partir da classe arrays para utilizar. Eu coloco arrays, ponto, e o método, e aí eu posso utilizar. O toString, ele retorna a representação do conteúdo do array especificado. Seja ele booleano, aí eu tenho uma sobrecarga para um array de bytes, uma sobrecarga para char, para double, para float, para int, para long, para short e para object. Ou seja, eu tenho uma sobrecarga para qualquer um dos tipos de arrays possíveis. Eu posso imprimir qualquer um dos tipos de arrays usando o toString.
Então, eu vou usar o toString aqui para a gente poder ver e lembrar o funcionamento de algumas funcionalidades bacanas, né? Para utilizar, ele não está dentro do Java base. Eu preciso, então, fazer o import desse cara. Vamos lá fazer o import dele. Para fazer o import java.util.arrays, com A maiúsculo e S no final, plural, arrays. Acabei de fazer o import do arrays, então eu posso utilizá-lo. Para utilizar o arrays, por exemplo, eu declarei aqui uma string de nomes e eu quero imprimir esse cara. Eu preciso fazer um for? Aí todo mundo diria para mim que sim, se eu quero imprimir todos os elementos, sim. Mas se eu fizer isso aqui, system.out.print, vou colocar aqui um ln já para pular de linha, e aqui eu vou colocar que eu quero imprimir o arrays.toString, toString, e eu vou passar aqui como parâmetro os nomes que eu quero imprimir. Eu vou compilar. Ele compilou. Vou rodar. E olha que bonitinho. Ele imprimiu entre colchetes, está lá, null, 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 null e null. 5 nulos. Qual que foi mesmo o tamanho do meu vetor, né? O meu vetor de strings, só para lembrar, foi tamanho 5. Logo, eu tenho 5 null. Por que eu tenho 5 null? Porque como string é uma classe, não é um tipo primitivo, é o famoso referência. Quando eu crio um atributo do tipo referência, do tipo objeto, e eu instancio um objeto que tem como atributo um outro objeto, por padrão ele vem nulo. Lembra? Números primitivos, 0. Tanto inteiro como float. Boolean, vem falso, que é 0 também, né? O falso é o 0. Diferente de 0, é verdadeiro. E aí você vem agora, coloca um objeto tudo nu. Perfeito. Funciona muito bem. Ele consegue fazer isso aqui. Se você quisesse fazer, por exemplo, vamos colocar aqui outra coisa. Alunos. A gente vai usar muito, eu sempre gosto de usar alunos. Vamos colocar aqui os nossos alunos. Eu quero colocar uma lista de nomes de alunos. Então, vamos começar com o primeiro e o mais aplicado dos nossos alunos. Albertino. Vamos colocar o mais cavalo de todos os alunos. Vamos colocar o mais delicado de todos. Dionésio. E aí vamos rodar o nosso array aqui, vamos imprimir, né? Compilando, rodando. E olha que bonitinho. Ele já imprime para a gente tudo legalzinho, no formatinho já de um array para a gente interpretar. Ele fez essa conversão daqui e fica interessante, né? Separado por vírgula e entre os colchetes. Então, também tem essa possibilidade de impressão. Então, a classe arrays, ela existe e ela deve de ser utilizada sempre que possível for. Em alguns casos, obviamente, a gente não vai utilizar porque a gente vai querer implementar na mão. Por quê? Porque o objetivo da disciplina é justamente estudar algoritmos. Então, a gente vai reproduzir o funcionamento de um algoritmo que existe já implementado na classe arrays. A gente vai fazer na mão, por exemplo. Então, uma das ideias é isso daí. Mas a gente tem essas funcionalidades bem legais. E a gente pode trabalhar, eu acho, de formas fabulosas utilizando isso daqui. Continuando a nossa brincadeira de explorar os arrays da vida, vamos dar uma conversada sobre um array que contém outras coisas, né? Então a gente viu que o array ele pode conter tipos primitivos. Eu posso declarar arrays de byte, de short, de int, de long, de float, de double, de boolean, de char.
todos os tipos primitivos. Eu posso declarar de tipos objetos. Então, eu poderia declarar um array de strings. De strings. Mas a string, ela sempre deixa a gente com o pezinho atrás, porque a string, ela parece tanto um tipo primitivo, né? Ela tem tantas funcionalidades similares a um tipo primitivo que você fica, será que é? Será que não é? Balança a gente, né? Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um array diferente para a gente ver. Eu já utilizei essa criação na aula de PO, mas eu vou reaproveitar. Vou importar o scanner, acabei de importar o scanner, e aí agora a gente tem que criar, né, o nosso scanner. Scanner, leia, igual a new scanner, e aí eu quero escanear o quê? A entrada do sistema. Tá aí. Só que aí eu falo para você, olha, eu preciso criar um scanner para quando eu vou ler números e um scanner para quando eu vou ler string. Eles precisam ser separados para não dar pau. E a gente sabe que precisa ser. Aí eu falo, é verdade. Aí você vai lá, faz o quê? Você pode fazer algo assim, né? E aí você vem aqui e cria um outro objeto. Beleza. Tá certo? Tá certíssimo. Funciona perfeito. Mas eu posso fazer outra formulação, outra ideia disso? Posso. Como que poderia ser de uma outra forma? Como que eu poderia fazer isso aqui de uma outra forma, né? Eu poderia, por exemplo, pegar isso daqui, eu vou deixar até em comentário, né? Só para que a gente tenha aqui. Eu posso pegar e fazer assim: scanner. Eu vou transformar esse scanner num vetor, chamar ele de leia. E aí eu vou falar que eu vou ter um new scanner e eu vou querer 2 scanners. Por enquanto, 2. Estou lá criando 2 scanners. Eu posso? Posso. Algo me impede de fazer isso? Não. É possível? Claro que é. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Obviamente, isso aqui vai dar uma dor de cabeça, porque eu vou ter que pegar e fazer agora a instanciação de cada um dos meus scanners. Eu criei 2. O scanner de índice 0 e o scanner de índice 1. Eu preciso colocar um new scanner system in para cada um deles. Preciso mesmo. Eu posso fazer, então, por exemplo, fazer assim, leia, né, índice 0, e aí eu venho e coloco isso daqui. Eu posso, claro que posso. Aí eu vou, copio e faço do índice 1. Posso. Mas se eu quiser mais scanners depois, sei lá, estou fazendo aqui, eu quero dar a loucura de criar mais scanner. Não sei para quê, mas vai que você queira. Vou fazer um laço então, né? Opa. Estou fazendo, então, um laço que vai de 0 até menor que o tamanho, incrementando de 1 em 1. Precisava fazer um laço? Claro que não, já deixei claro, né? Só para reforçar que é só para mostrar que é possível, não que você tem que fazer isso. Beleza. Posso usar agora qualquer scanner. O scanner do Leia 0 ou Leia 1 funciona. Tá, e se eu quiser criar 20 scanners? Beleza. Posso usar do índice 0 ao índice 19, sossegado, todos eles irão funcionar. Se eu fizer isso aqui, belezinha. Criei 20 scanners. Tenho 20 scanners diferentes. Resolvido. Posso criar. Cara, eu posso criar array de qualquer coisa. Sim, eu posso criar array de qualquer coisa. E isso é o mais legal, né? A gente pode criar um vetor de qualquer coisa. E isso inclui tipos primitivos, inclui os tipos referências, que são as nossas classes. Você viu lá a string, mas a string não te botou muita fé. E aí eu mostrei aqui, por exemplo, com o scanner, que é uma outra classe. Pode, que é um tipo referência. Também pode. Só que, se eu posso criar um vetor de qualquer coisa, por que que eu não posso criar um vetor de vetores? Voilá, uma matriz. Uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Então, cada uma das suas posições, cada uma
das posições do meu vetor, eu coloco um outro vetor. Então, para cada posição, eu não estou guardando mais um tipo inteiro, não estou guardando mais uma string, não estou guardando mais um scanner. Eu estou guardando um vetor. E por que que pode? Porque arrays são objetos, então eu posso ter tipo primitivo e tipos referência. Então eu posso guardar, porque o array é um tipo, é um objeto, é um tipo referência, e eu posso fazer isso. Então eu posso ter um vetor de vetores. Perfeito. Então eu posso sim fazer essa declaração. Vou colocar lá embaixo para seguir a sequência. Eu vou colocar aqui, ó, int, estou criando o dia inteiro, mas a gente pode fazer int matriz 1. E aí eu faço, abre um, abre outro. Pronto. Declarei um vetor de vetores. Está declarado. Não está dimensionado, mas ele está declarado. Novamente, como eu fiz com um vetor convencional de uma dimensão só, vou fazer aqui. A gente pode criar uma matriz 2. E aí, eu não preciso necessariamente colocar aqui, né? Eu posso vir e colocar em frente do tipo. E aí, eu posso fazer isso daqui. Posso criar, então, matriz 1, matriz 2. E você pode ver, ou fica na frente do tipo a referência de abre e fecha colchetes 2 vezes, ou na frente do nome. Posso fazer. Lembro que isso aqui declarou, mas não instanciou. Já que é um objeto, esse cara precisa ser instanciado. A instância dele é através do dimensionamento, de dar um tamanho para eles. Então, para dar um tamanho, eu posso vir aqui e falar matriz 1 igual new. Ela é de que tipo? Inteiro? Então, int. E aí eu vou ter duas dimensões. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui, para não ficar tão grande, uma 3 por 3. 3 vezes 3, um total de 9, né? Então, é uma matriz que pode guardar até 9 elementos. Perfeito. Acabei de montar aqui uma matriz 3 por 3. O que que isso aqui me gera, né? Isso daqui me dá de presente uma matriz 1, e ela vai ter um abre e fecha. E dentro desse abre e fecha, a gente tem aqui um outro abre e fecha, vírgula, um abre e fecha, vírgula, um abre e fecha. Ela tem isso aqui. Ela tem essa característica. E aqui dentro eu tenho 0, opa. Aqui dentro eu tenho 0, 0, 0. E isso daqui se repete, né? Eu tenho aqui, aqui e aqui. Fica estranho de visualizar dessa forma, e eu gosto de mostrar para vocês que essa visualização é normal, tá tudo certo, você pode ver dessa forma, ou ainda, né? Ainda isso daqui vai ser somente uma questão de visualização. Então, não tem nada a ver eu estar quebrando linha, é só para facilitar você conseguir enxergar. Então, eu vou colocar aqui, só para que você enxergue. Tá aí, bonitinho. Olha só que legal. Essa daqui é uma matriz que, na verdade, ela é um vetor que tem três elementos. Então, ela tem um elemento, dois elementos, três elementos. Só que o primeiro elemento desse vetor é um outro vetor. Então, é um vetor que, no primeiro elemento dele, tem um outro vetor. Então, um vetor de vetores. E lembre-se que ele tem que ter ele tem essa característica, né? Se eu coloquei um determinado tipo em uma posição, todas as outras posições têm que ter o mesmo tipo. Eu não posso colocar, por exemplo, na primeira posição um inteiro, na segunda float, na terceira um objeto, não dá. Tem que ser a mesma coisa. Eu não consigo criar estruturas mistas. Ele vai manter sempre unicidade, né? Então é sempre o mesmo tipo. Aqui, então, eu tenho um vetor de inteiros, outro vetor de inteiros e outro vetor de inteiros. E olha que legal, é um vetor de vetores. E aqui você tem, imaginando que a gente está lidando com essa primeira parte daqui, né? Então, 0, 1, 2, ou seja, menor que 3. Então,
Normalmente, comumente, isso daqui é chamado pelas referências de linha e coluna, né? Normalmente você tem isso aqui. Em qualquer lugar que você vai ler, eles vão falar que uma matriz é composta por linhas e colunas. Na verdade, uma matriz no Java é um vetor que contém vetores. Em cada uma de suas posições tem um vetor. Então, aqui seria a linha 0, a linha 1 e a linha 2. 0, 1, 2. E aqui em cima, obviamente, são as minhas colunas, né? Então, aqui eu tenho as minhas colunas. E as minhas colunas, elas são aqui. A coluna de índice 0, a coluna de índice 1 e a coluna de índice 2. E como que eu vou lidar com um vetor, né? O vetor eu tenho que pegar aqui, é esse cara. Só que ele tem um vetor dentro, então ele tem uma segunda referência. A matriz, então, para ser acessada, ela precisa obrigatoriamente ser utilizada as duas referências. Uma que indica o primeiro vetor e a outra que indica o elemento do segundo vetor. Qual elemento do primeiro vetor que eu vou pegar? Eu escolho qual dos vetores eu quero. E depois do vetor escolhido, qual que é o elemento dentro dele que eu vou querer. Então eu preciso da referência da linha para descobrir qual que é o elemento do primeiro vetor mais externo. Depois ele me devolve um vetor. Essa devolução de vetor, eu preciso pegar a segunda referência para descobrir qual que é o elemento. Então, quando a gente está falando de uma matriz, quando a gente vai fazer uma referência, por exemplo, matriz 1, é 1, né? Eu tenho aqui uma referência de, vou atribuir um valor, 159 aqui, por exemplo. Se eu quiser atribuir o 159 para essa posição daqui. Para atribuir o 159 a essa posição, ele está na linha 0, então olha aqui, ó, linha 0, então aqui é a linha 0, e esse daqui é o elemento 0 desse vetor, então é linha 0, coluna 0. Aí eu consigo atribuir o 159 para aquela posição. Por exemplo, eu quero atribuir um outro valor, 439. De novo, 9, tudo bem. Eu quero atribuir, por exemplo, para essa posição, eu quero atribuir o 439. Ele está na linha 1, então aqui é linha 1, e a coluna é coluna 2. Então, você pegou o segundo vetor e pegou o último elemento desse vetor. Então, aqui tem que ser linha 1, coluna 2. E aí você coloca ele exatamente nesse ponto. Para a gente ver que isso daqui realmente funcionou, vamos fazer uma impressão. Você pode utilizar, então, um for convencional para fazer essas impressões. Int i igual a 0, i menor que o tamanho dele é 3, né? I menor que 3, i mais. Agora eu vou utilizar um segundo laço, também seguindo a mesma, porque também é tamanho 3, né? 3 e 3. E agora eu vou fazer uma impressão. Um system.out.print, e eu vou imprimir aqui a minha matriz 1, referência de linha, coluna, mais um espaço. E aqui eu vou colocar qual que é a minha variável de iteração. Primeiro para a linha é o i, depois para a coluna estou usando o j. Tá aqui, belezinha. E agora o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma impressãozinha aqui só para pular de linha ao final. Então aqui uma puladinha de linha. E lá no final, depois se a gente for colocar mais alguma coisa, eu estou colocando um outro system. Rodando esse cara para a gente visualizar, compilando e rodando, olha só que legal. Ficou bonitinho, né? Na posição 00 foi colocado 159, então lá no 00, linha 0, então aqui é a primeira linha, 0. Na coluna 0, então aqui é a coluna 0, foi colocado o 159. Na linha 1, agora 0, 1, 2. Na coluna 2, o 139. E colocado o 139. Então a gente tem o acesso direto pela referência de linha coluna.
Isso aí é muito importante. Se você aumentar uma dimensão, sossegada, é só colocar mais uma referência de linha e coluna, mais uma referência, vai ficar linha, coluna, profundidade. Se você tiver 4 dimensões, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão. E aí você vai utilizando uma referência para cada uma das dimensões que você vai criando. Então, nesse momento, a gente criou aqui um vetor que contém vetores dentro. E um cubo. Um cubo nada mais é do que um vetor que contém matrizes dentro de cada uma de suas posições. E uma matriz nada mais é do que um vetor que contém vetores. Ah, e se eu quiser 4 dimensões? Beleza, você criou um vetor que contém cubos em cada uma de suas dimensões. Simples desse jeito. Não é usual você utilizar mais de 2 dimensões, mas tá aí as explicações sobre como utilizar. Na próxima aula, a gente vai brincar um pouquinho, porque a gente já vai entrar em orientação a objeto. Aí a gente vai fazer algumas experimentações, criando alguns objetinhos e brincando de colocá-los e criando arrays para que a gente possa manipular. Você está querendo... Ah, como que fica o toString, né? Não sei, nunca imprimi, sinceramente. A visão eu nunca imprimi, eu não lembro como que. Eu não, o de 2 dimensões eu já imprimi. Ele imprime os brackets aqui por fora, e aí para cada grupinho. Então ele deve fazer uns brackets e vai colocando os conjuntos dentro. Deve ser muito isso daí mesmo. Não deve ser tão complicado. A gente pode fazer uma impressão para testar de colocar o arrays.toString e mandar imprimir essa matriz para ver como que fica. Eu acho que só vai ter a separação pelos brackets, né? Pelos colchetes. E aí vai ficar um colchete grandão, que é da matriz toda, e aí vai ter os colchetes dos vetores internos, né? E aí, se você aumentar as dimensões, você tem um do mais externo, mais interno, mais internos de novo. E aí vai ter. Acho que é isso. Acho que a impressão fica exatamente assim. A gente faz um teste logo depois que voltar aí do intervalo, a gente imprime com um toString esse cara para ver como é que fica.